E aí, hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro Fahrenheit 451, do autor Ray Bradbury. Bom, esse livro aqui é de 1953, é uma distopia muito interessante, eu super recomendo ela pra vocês, incrível. E a primeira coisa que me chamou a atenção do livro foi o título. O Fahrenheit é uma medida de temperatura usada em alguns países de língua inglesa. Nos Estados Unidos é a medida usada para temperatura. E 451 é a temperatura no qual o papel se pega fogo, o livro se pega fogo. Bom, essa história aqui ela se passa no futuro, numa sociedade onde os livros são proibidos. Então é proibido tanto você ler livros como guardá-los. E toda vez que alguém denunciava que outra pessoa estava guardando livros, os bombeiros iam lá e ateavam fogo para destruir os livros. Então a principal função dos bombeiros aqui não é mais combater incêndios, e sim destruir livros. Bom, os personagens dessa história aqui no futuro são pessoas extremamente superficiais em tudo, no jeito de conversar, nas relações, no modo de viver a vida. Elas são extremamente superficiais. Chega um ponto que eu achei que elas fossem um robô mesmo. Elas não têm opiniões próprias e o principal entretenimento das pessoas aqui é assistir uma espécie de televisão. E essa televisão meio que interagia com elas. Então você vê o ponto que chegou essa sociedade de mesmo proibir os livros. E eles dão uma série de motivos por ter proibido os livros. Um dos motivos é que os livros eles são histórias inventadas de pessoas que não existiam. Então não havia sentido você ler livros. Outro motivo era que os livros eles não diziam nada, ou eles te confundiam muito. Eles conseguiram fazer com que os livros fossem algo muito negativo. E o principal personagem dessa história aqui é um bombeiro chamado Montag. Então ele passou a vida toda destruindo esses livros. Ele tem uma esposa aqui na história, e essa esposa dele também é uma esposa muito superficial. Ela mal conversa com ele, ela passa o tempo todo também assistindo essa TV. Então essa relação dela com ele chega a ser triste, essa superficialidade dela chega a ser muito triste mesmo. E o autor aqui ele conseguiu descrever isso muito bem na história, toda essa superficialidade das pessoas. Só que ele não se importa tanto, ele deixa pra lá. Só que num certo dia, quando ele estava voltando do trabalho dos bombeiros, ele acaba se encontrando com uma garota chamada Clarice. Essa Clarice puxa assunto com ele, começa a fazer perguntas a ele, e esse modo, ele logo de cara percebe que é uma garota muito diferente. O jeito dela conversar, dela ver o mundo, de conversar com ele, isso acaba o mexendo muito, tocando bastante. E a gente percebe aqui na história que ela lia livros. Isso nunca é contado aqui no livro, mas a gente acaba percebendo, a gente deduz isso. E eu acho que o Montag, ele também percebe isso nela. Mas como eu falei, isso não é contado aqui no livro, mas a gente apenas deduz. Então todo esse jeito dela acaba mexendo bastante com ele, então acaba surgindo uma amizade ali bem legal. Eles se encontram ali sempre quando ele vai embora pra casa. Num certo dia, ele passa na frente da casa dessa garota e acaba escutando a conversa dos familiares dela. E ele vê como é que as pessoas ali, a família dela, conversam bastante, eles têm uma ligação muito forte entre eles, tem um clima bastante legal ali. E isso acaba virando a gota d'água ali, isso acaba mexendo bastante com ele. Então ele se pega vivendo aquela vidinha dele lá, ele vê como é que ele não é feliz e ele quer mudar aquilo, ele quer viver uma vida autêntica. Então ele começa a questionar o que tem nos livros, ele tem certeza que o que ele tanto procura está nos livros, e ele começa então a roubá-los, ele começa a roubar livros, ele começa a ler, e ele tenta preencher esse vazio dele nos livros. Bom, no começo, gente, é muito legal que ele não entende muito o que está escrito, porque ele nunca havia lido um livro antes, então ele não entende muito, então ele começa a procurar ajuda. Então essa busca pessoal dele é muito interessante aqui na história. Eu não posso continuar porque o livro é muito fininho, eu fiquei até triste do livro ser fininho, que é uma história legal, então eu não posso continuar falando muita coisa, mas é bacana. Outra coisa que eu não posso deixar de falar no livro é que logo no começo da história a gente percebe que está acontecendo uma guerra ali. A todo momento passa caças, aviões de guerra passando.
ou de vez em outra alguém acaba comentando. Só que as dimensões mesmo dessa guerra, elas não ficam claras ali no começo da história. As pessoas aqui são tão entretidas assistindo essa TV que elas não dão importância, elas não estão nem aí, elas não têm noção exatamente do tamanho dessa guerra. E muito menos elas nem querem saber. Isso é muito importante aqui na história, é uma forte crítica que o autor faz à televisão. Eu vou ler aqui para vocês aqui atrás exatamente como é essa crítica do livro. Ó, o livro denuncia como os meios de comunicação, em especial a TV, podem manipular o pensamento e os sentimentos dos telespectadores, criar fatos e gerar guerras. Então é uma super crítica esse livro aqui. Bom, esse livro aqui é de 1953, então é uma crítica mais voltada para a TV mesmo, mas se você ler, você vai também fazer uma ligação com a internet, muito com a internet. Então, galera, é muito legal isso aqui, fica a dica aí de um livro super legal para vocês lerem. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo, então, até o próximo vídeo aí, até mais, falou! Ele acha que todas as respostas que ele precisa estão nos livros. Então ele começa a roubá-los, ele começa a roubar livros, ele começa a ler. No começo é muito interessante que ele não entende muito, porque ele nunca havia lido um livro antes. Então ele acaba não entendendo de primeira, mas ele tenta buscar ajuda. Então toda essa busca pessoal dele é muito bacana, é muito interessante.